Seja muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Eu me chamo Guilherme e vamos começar com mais uma entrevista, né? Nesse dia de domingo, está começando o sol se abrir aqui, né? E a gente vai dar continuidade a discutir os vários temas, né, que rondam a política, mas também a nossa sociedade como um todo em diversas esferas, né? E para esse domingo, né, a gente resolveu tratar um pouco da questão do autismo, né, principalmente, né, na fase infantil, para a gente tentar refletir sobre esse tema, né, de uma maneira crítica e também ver como que se encontra esse tema também na pandemia. Então, para isso, eu trouxe a Jaqueline, né, para conversar com a gente. Tudo bom, Jaqueline? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Oi, Guilherme, boa tarde a todos que estiverem assistindo, né, ou ouvindo ao podcast. É um prazer estar aqui, podendo falar um pouco sobre essa temática, que é parte da minha vida. Eu me chamo Jaqueline Meningrone, eu sou pedagoga, sou especialista em análise do comportamento aplicada, e agora estou cursando psicomotricidade, mas, acima de tudo, eu sou mãe de uma menina no espectro autista de 9 anos, que tem um autismo moderado, né? E sou militante da causa desde o diagnóstico da minha filha, que aconteceu por volta dos 2 anos de idade. Eu tenho tentado contribuir com a causa de um modo geral aqui na nossa cidade, em São José dos Campos. E estou à disposição aí para a gente bater um papo sobre esse assunto. Sim, então vamos começar. Então, como que a gente consegue definir e explicar o autismo? O que é o autismo? O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O cérebro da criança, ele se desenvolve de uma forma diferente e isso impacta no desenvolvimento dela, fazendo com que ela manifeste comportamentos diferentes, né? E o seu desenvolvimento acontece de uma forma diferente. O autismo, ele tem 3 principais características. Ele tem um prejuízo na fala, né? Na comunicação. Essa criança vai apresentar talvez um atraso de fala ou uma fala, um desenvolvimento inadequado da fala, né? E essa criança também tem um prejuízo nas suas relações sociais, na sua relação com seus pares, né? Com outras crianças, ou também com pessoas adultas. E, em terceiro lugar, essa criança vai ter um interesse restrito, né, por algumas coisas, por alguns temas. Ela tende a ter comportamentos repetitivos, seja em temas, né, ser repetitivos nos temas, ser fixada por temas específicos, ou também ter comportamentos repetitivos de modo físico, né, exibir o que a gente chama de estereotipias motoras, comportamentos de ficar balançando as mãos, ou balançando o tronco, ou fazer circuitos. Então, esses são os 3 primeiros sinais de alerta para o diagnóstico de autismo na infância. Sim. E quais são as dificuldades que a família enfrenta? Qual que é a orientação, né, quando a família descobre, por exemplo, né, que tem uma criança, né, que tem autismo? A mãe, né, ou a família, os pais, quando eles observarem que essa criança está com desenvolvimento fora do padrão, eles já devem buscar a orientação de um pediatra. Mas mais importante que isso é estar sempre observando mesmo, né? No nosso caso, por exemplo, nós só temos a nossa filha, a Valentina, nós não temos outros filhos, então nós não tínhamos um referencial de como era o desenvolvimento de uma criança dentro do esperado. Então, quando você tem um outro filho que teve um desenvolvimento que a gente chama de típico, fica até mais fácil de você perceber essas diferenças. Do contrário, você acaba contando muito com a ajuda dos profissionais que cercam aquela criança, que no início da infância é somente o pediatra. Nós tivemos essa sorte, nós percebemos na nossa filha, por exemplo, um
uma regressão no comportamento social. Então, ela era uma criança que ela fazia contato visual, que ela atendia pelo próprio nome, que ela começou a desenvolver a fala nas primeiras palavras, e por volta de 1 ano, ela começou a perder essas habilidades. Então, ela parou de falar, parou de atender pelo nome, parou de fazer contato visual, e isso nos causou uma estranheza, e nós fomos em busca de respostas com o pediatra, que é pai também de um menino com autismo. Então, para ele, aquilo ali era muito familiar. Então, rapidamente, ele já nos encaminhou para um processo de diagnóstico. O autismo, ele tem um processo de diagnóstico que é clínico, ou seja, é baseado apenas na observação dos comportamentos e no relato dos pais, professores, né, familiares, pessoas envolvidas com a criança, mas também é feito toda uma bateria de exames da parte neurológica. Então, existe um encaminhamento para o neurologista infantil para fazer uma bateria de exames para descartar outras comorbidades, porque às vezes o autismo ele pode aparecer como uma condição secundária. Existem algumas questões neurológicas, algumas doenças genéticas ou doenças neurológicas que podem desencadear também os sintomas do autismo, como uma condição secundária. Não é o caso da nossa filha, que tem o autismo que a gente chama de autismo primário ou autismo clássico, onde existe apenas o autismo e não outras condições. Então, é mais ou menos assim que funciona. Sim, e por que, Dan, você falou, contou um pouco da história da sua filha, e por que isso começou a acontecer, né? De uma hora para outra, né, a criança tem essa regressão? É uma coisa que é do indivíduo, ou tem algum fator externo? Então, o autismo ele se manifesta dessas duas formas, né? Que a gente chama de autismo primário ou autismo clássico ou autismo regressivo. O clássico é quando aparecem os sinais de forma muito mais clara no bebê, que não faz contato visual com a mãe no momento da mamada, já tem algumas características, já não atende pelo nome desde o início. E o autismo regressivo, que é o caso da minha filha, ele acontece dessa forma. Você tem um desenvolvimento mais próximo de um desenvolvimento normal até 1 ano de idade, e depois a criança vai perdendo essas habilidades. Na verdade, essa é uma percepção externa, né? Uma percepção mais leiga do autismo. Quando nós vamos estudar a fundo, nós descobrimos que o autismo, na verdade, ele tem pelo menos 50% da sua causa como fatores genéticos. Então, muito provavelmente, nos dois casos, o autismo ele já estava presente no gene da criança. No entanto, a criança, no seu desenvolvimento, ela passa por o seu desenvolvimento neurológico passa por alguns momentos muito importantes. E a gente chama esses momentos de podas neuronais. A criança ela nasce com uma quantidade muito grande de neurônios, né, que vão ali desenvolver todo o potencial daquela criança. E em alguns momentos, de uma certa forma planejados pela natureza, o próprio cérebro ele faz uma poda neuronal. Ele retira algumas redes neurais que ali estão sobrando. É como num computador que a gente desinstala aqueles softwares que a gente não está utilizando para que aquele computador tenha mais velocidade, trabalhe de forma mais otimizada. Assim também acontece no cérebro da criança. E quando a criança que tem autismo passa por esse momento da poda neural, que é a primeira por volta de 1 ano de idade, na pessoa com autismo, por algum motivo que a ciência ainda não explica, essa poda ela acontece de uma forma inadequada. Então, podem ocorrer podas, o cérebro ele pode deletar algumas regiões ali, né? Alguns neurônios importantes, e é por isso que às vezes a criança perde algumas habilidades, e ele acaba preservando outros neurônios que não são tão importantes, que não estão sendo utilizados, e aí é que acontece essa mudança que para a família é muito repentina, né, de comportamento. Para a gente é estranho, porque a criança ela muda o comportamento rapidamente, mas isso tem uma explicação. À medida que essa criança passa por um diagnóstico
e é iniciado com ela um programa de intervenção precoce, ela é estimulada e algumas dessas habilidades podem ser reconquistadas. Entendi. E, Jaqueline, e quando que essa pauta, esse tema começou a entrar na sociedade, né? Quando que as pessoas começaram a perceber a importância de discutir essa questão? O autismo, ele era visto no passado como uma doença mental. Era tudo fechado num grande pacote que a gente chamava de crianças excepcionais, né? Tanto a criança com síndrome de Down, como a criança com deficiência intelectual, que a gente chamava antigamente de deficiência mental, quanto a pessoa com autismo, criança com autismo, eram vistas pela sociedade de uma mesma forma, né? E não existiam recursos nem de medicamentosos e nem muitos recursos de inclusão dessas pessoas na sociedade. À medida que no mundo e no Brasil foi mudando, né? E entrou uma nova política de saúde mental antimanicomial, onde essas pessoas com deficiência intelectual pararam de ser tratadas em o que a gente antigamente chamava de manicômios ou hospitais de saúde mental. Qual foi o movimento que a sociedade fez? Foi de reinserir esse indivíduo na sua própria família. E, consequentemente, esse indivíduo também passou a ser reinserido na sociedade como um todo. Com a lei brasileira de inclusão sendo instituída no Brasil, as pessoas com deficiência intelectual, síndrome de Down e autismo passaram a ser reconhecidas como também uma pessoa com deficiência e passaram a usufruir de todos os direitos previstos na lei para pessoas com deficiência. Então, todos os direitos, por exemplo, que uma pessoa cadeirante tem, uma pessoa com autismo também tem. Então, ela tem direito à fila preferencial, ela tem direito de inclusão escolar, tem direito a utilizar uma vaga preferencial para estacionar. Então, são todos os direitos iguais. E aí, a partir desse momento, a sociedade passou a conhecer as diferenças dos transtornos do neurodesenvolvimento, né? Qual que é a diferença da síndrome de Down para o autismo, qual que é a diferença da deficiência intelectual, e a gente começou a fazer um processo de inclusão nas escolas, que fez com que as novas gerações passassem a ter contato com essas pessoas desde muito pequenas, né? Então, isso era uma coisa que na minha e na sua geração provavelmente não tinha. Na sua escola, na sua sala, não tinha uma criança com deficiência. Na minha não tinha, mas hoje minha filha está inserida numa escola de ensino regular. Então, essa foi toda uma movimentação histórica, né? Da minha, não, eu vou falar uma coisa para você, da minha até tinha, eu lembro, né, não era exatamente autismo, mas eu lembro do Tiagão, né, um conhecido, né, acho que hoje eu perdi contato com ele, que tem síndrome de Down, né, e ele tinha um contato direto, né, com a criançada na época, mas enfim, mas e como que os governos costumam lidar com essa questão, Jaqueline? Então, Guilherme, atualmente, assim, a pessoa com deficiência, de um modo geral, ela já passou por uma série de etapas. Ela passou por um processo de exclusão da sociedade, quando elas eram retidas até pela própria família dentro do ambiente doméstico, porque não existia condição da sociedade de recebê-las. Depois, a pessoa com deficiência passou por uma situação de segregação na sociedade, onde você tinha aquela escola para aquela criança, né? Então, a gente considera, assim, uma situação de segregação. Depois, houve um movimento de integração, né? Onde, por exemplo, na parte da educação, a gente tinha a criança inserida na escola regular, mas ela não ficava na mesma sala que as crianças de desenvolvimento típico, tinha uma salinha para as crianças com deficiência, e hoje a gente luta pelo que nós chamamos de
inclusão, que é a pessoa com deficiência junto com as demais pessoas da diversidade humana, até porque existe esse entendimento, né, que no caso do autismo, isso é uma neurodiversidade, cada pessoa tem um desenvolvimento neurológico diferente e o autista não é diferente disso, né, ele tem as suas peculiaridades, mas se ele receber a intervenção adequada, na intensidade adequada, ele pode ser reabilitado para viver em sociedade. Hoje, o que a lei ela oferece? Ela oferece o benefício de prestação continuada, né? Mas somente para famílias de baixíssima renda, que é o benefício que está previsto na lei orgânica, né? Na LOAS. Poucas famílias conseguem ter acesso. É muito difícil para as famílias de crianças com autismo no Brasil, porque a pessoa com autismo é uma pessoa que ela demanda cuidados, né? Na maior parte. O autismo, não sei se você sabe, mas ele pode se manifestar em graus diferentes. Você tem o autismo severo, o moderado e o leve. O autismo leve, a pessoa tem pouca necessidade de suporte de terceiros. No autismo moderado, um suporte moderado, e no autismo severo, um suporte muito grande de uma terceira pessoa para ele fazer qualquer coisa na vida. Então, a maioria dos autistas, diferente do que a mídia muitas vezes mostra, a maioria dos autistas está na faixa moderada e severa do espectro, né? Existem muitas séries de televisão que tentam retratar o autismo, como The Good Doctor, Atypical, mas mostram pessoas de altíssimo funcionamento, com altíssimo nível de independência e autonomia, o que não é a realidade da maioria das famílias. Então, essa mãe, por exemplo, é uma mãe que ela é obrigada a sair do mercado de trabalho. Ela não tem condição de deixar o seu filho com qualquer outra pessoa que seja, porque é um cuidado muito específico que muitas vezes somente a mãe consegue dar, né? Consegue oferecer. Uma avó, que, por exemplo, seria uma cuidadora natural esperada, não consegue cuidar de uma criança com autismo. Então, essa mãe, ela fica numa situação de vulnerabilidade social muito facilmente no Brasil, porque ela não pode assumir uma vaga no mercado de trabalho, uma vaga formal, e também não tem nenhum suporte, vamos dizer assim, do Estado para os cuidados com a sua criança. Hoje, a inclusão escolar ela é muito precária ainda, né? Por exemplo, as escolas estaduais, elas não fornecem um acompanhante especializado para ficar com essa criança, né? Somente se você processar o Estado e talvez conseguir isso judicialmente. A escola municipal, ela fornece um estagiário de pedagogia para ser esse acompanhante, só que ainda não está muito amadurecido esse cuidado da pessoa com autismo na escola municipal. Então, algumas escolas, qualquer coisa diferente que acontece com essa criança, eles ligam para a mãe vir buscar mais cedo, eles impõem que a criança faça um horário reduzido, né, dessa carga horária na escola, o que fica muito difícil para a mãe manejar essa rotina, né? Então, ainda precisa avançar muito. Sim, e como lidar dentro da sala de aula? Porque, assim, eu fui professor por um período, Jaqueline, e quando entrei na sala de aula, a sensação que você tem é que, né, você tem que estar uma matéria, né, lecionar para um setor homogêneo dos alunos, né? Tipo, hegemoniza, como se todos os alunos fossem iguais e não enxerga cada particularidade dos alunos, né? Como lidar com essa situação, o professor? Olha, existe o desenho universal da aprendizagem, né, o DUA, que ele já vem com esse olhar de você fazer um planejamento para a diversidade, né, um planejamento da sua aula para a diversidade, porque a diversidade ela não está somente na deficiência, ela está em todas as pessoas, né? Nos seus alunos, você vai encontrar crianças mais tímidas, crianças que gostam mais de falar, que gostam mais de ler, que têm mais facilidade para ler,
outros são mais sinestésicas, gostam mais de escrever. Então, essa diversidade ela existe no ser humano a despeito da deficiência. E até é interessante que esse conceito de deficiência, ele é muito... eu acho que ele gera uma reflexão, porque o que é a deficiência? É uma dificuldade do organismo da pessoa, mas que só se torna deficiência quando entra em contato com uma barreira da sociedade. Eu costumo dizer muito isso sobre a minha filha, que eu só lembro que ela é autista quando nós saímos de casa, porque aqui dentro da nossa casa ela é só minha filha. Então, quando nós nos deparamos com as barreiras da sociedade, é que nós vemos a deficiência aparecer. Então, a gente trabalha, sim, muito essa conscientização de que nós temos que diminuir as barreiras, né? E a escola é um ambiente de muitas barreiras, até porque a escola é um ambiente que vem amadurecendo ao longo do tempo, que traz do passado um caráter muito punitivo para o aluno, né? Então, hoje, você já tem formas diferentes de avaliar, formas diferentes de ensinar, mas a escola ainda carrega esse histórico. E dentro de sala de aula, pensando numa criança no espectro autista no grau mais grave do espectro, o que a gente precisa para fazer essa inclusão de forma viável é, primeiro, você ter um acompanhante para essa criança individualizado, porque ela realmente vai precisar desse cuidado individualizado. Hoje, o nosso município oferece um estagiário de pedagogia. Eu, sinceramente, acho que é suficiente desde que essa pessoa receba um treinamento. Eu acho que a segunda coisa para que a inclusão aconteça na prática é a gente ter um bom preparo, uma boa orientação dos professores do AEE, né, que é o atendimento educacional especializado, porque esse professor ele existe na escola para dar suporte para o professor de sala de aula, né, o professor regente. Então ele tem que ser como um consultor, mas muitas vezes o que eu tenho observado na prática, nem ele sabe o que fazer. Então como ele pode dar suporte para o professor regente se ele também não tem essa expertise? Eu acho que esse seria um segundo ponto. Mas não é um bicho de 7 cabeças, Guilherme. A criança com deficiência intelectual, até ampliando esse leque, né, porque a maioria das crianças com autismo tem também deficiência intelectual, essa criança ela vai funcionar muito bem no ambiente escolar e vai aprender desde que a gente utilize as estratégias certas, desde que a gente coloque, por exemplo, uma rotina visual para essa criança, que é uma estratégia que ajuda muito a você melhorar questões comportamentais e também de aprendizagem, que você faça todas as adaptações necessárias ali para aquela criança, dentro do que ela é capaz de aprender. Então, por exemplo, hoje a gente vê alguns alunos chegar na 6ª série, na 7ª série, não sendo alfabetizados, não sabendo ler ainda, né? Existem estratégias para ensinar essas crianças com deficiência intelectual a ler, mas são estratégias diferentes das que são utilizadas para as crianças de desenvolvimento típico. Então, é preciso que haja um planejamento e uma política diferenciada para essas pessoas, para que elas consigam avançar junto com as outras, e é possível. Eu sou professora particular, né, eu ofereço aulas particulares para alunos com deficiência, muitas vezes eu faço esse papel, eu alfabetizo a criança na aula particular para que ela tenha condição de acompanhar as aulas regulares na escola. Sim, e com essa questão da pandemia, né? A gente está acompanhando, né, o retorno, né, dos alunos ao ensino presencial, né? Ainda que eu particularmente acho de maneira equivocada, né? E eu acho que muito provavelmente as crianças, né, com alguma deficiência, né, vão, né, voltar também para as escolas na pandemia. Primeira pergunta que eu faço: existe alguma restrição, por exemplo, para criança autista usar máscara, né, manter certos cuidados? Como que faz isso? Porque deve ser uma situação bastante delicada, né? Porque se de um lado, né, pelo que eu andei lendo, a criança, né, não pode usar máscara,
de outro lado, né, o vírus não escolhe quem que vai, né, o vírus não escolhe a pessoa que vai entrar, né? Como que a gente lida com essa situação, Jaqueline? Eu acho, Guilherme, que isso vai ser uma decisão muito individual de cada família, né? A criança com autismo, em geral, ela não consegue utilizar a máscara. Por quê? Um transtorno que costuma ser uma comorbidade muito presente no autismo é um transtorno que se chama transtorno do processamento sensorial. O cérebro dessa criança, ele tem dificuldade de processar e integrar todas as informações que o ambiente fornece para o cérebro através dos sentidos. Então, o tato, o olfato, o paladar, visão, propriocepção e as questões vestibulares de equilíbrio nessa criança são alterados. Às vezes, ela pode ter uma hipersensibilidade, sentir demais aquele estímulo, às vezes, ela pode ter uma hipossensibilidade, sentir de menos. E algumas crianças com autismo que têm hipersensibilidade tátil, ou seja, sente o toque na pele de maneira muito, muito mais sensível, ela não vai conseguir usar a máscara, né? Porque é um estímulo muito aversivo para ela, né? Não é uma questão comportamental, é uma questão sensorial. E é até por isso que alguns municípios e estados se deram realmente ao trabalho de escrever algumas leis permitindo essas pessoas a não utilização de máscara, porque em algum momento ela vai precisar ir numa consulta médica, ela vai precisar fazer alguma coisa e sair e entrar num ambiente coletivo, e se ela não consegue usar a máscara, né, ela não pode deixar de ir ao médico por conta disso. Então, nessas situações, foi liberado que as pessoas com autismo não utilizassem máscara. Mas eu digo para você que é uma decisão muito pessoal da família, porque é o que você mesmo disse. Não é porque tem uma lei que permite a pessoa não usar máscara que ela está imune ao vírus, né? O vírus está aí e ele vai infectar quem tiver vulnerável. Então, essa criança, com certeza, está muito mais vulnerável se ela está sem a máscara. E eu acho que tem um outro também agravante, que é o fato de que ela também pode transmitir mais, né, o vírus, estando sem máscara, porque aí a saliva dela está livre para voar ali pelo ar e alcançar outras pessoas. E a gente sabe que as crianças, principalmente, podem ser vetores assintomáticas, né? Então, eu creio que seja uma decisão muito pessoal da família, mas não existe uma vulnerabilidade imunológica em relação ao autismo, isso não há. A minha filha, por exemplo, nós todos tivemos Covid aqui em casa, né? Ela teve Covid antes da volta às aulas, mas ela sempre usou máscara, ela se adaptou muito bem à máscara, graças a Deus, não teve nenhum problema quanto a isso, mas eu acho que é um risco sim. Mas a criança ela não pode ser impedida, né, de retornar às aulas, mas ela acaba assumindo um risco. O que eu tenho visto das mães, a maioria das mães que a criança não consegue utilizar a máscara, optou por permanecer no ensino remoto. Sim, mas e se esse ensino remoto uma hora vai acabar, né? A tendência é que todo mundo volte, né, para as escolas. E quando a gente se encontrar nessa situação ainda na pandemia? Eu creio que essa criança, ela provavelmente vai estar numa situação de vulnerabilidade, né? Porque se ela não conseguir usar a máscara, né, ela está mais vulnerável do que todos. Sim, mas não seria a situação, ô Jaqueline, de manter um ensino remoto até a pandemia se estabilizar? Eu acho que seria o certo, sinceramente, eu acho que seria o certo, e seria uma linha, né, no caso que eu defenderia se fosse o caso da minha filha. Eu acho que as mães precisam se organizar nesse sentido, né? Cada mãe sabe o que é melhor para o seu filho. Eu tenho uma mãe, por exemplo, amiga minha, que não manda a filha para a escola, porque ela foi matriculada na rede estadual, né? E o Estado não fornece o acompanhante
pedagógico. E é uma criança com um autismo severo, que não tem a menor condição de ficar desacompanhada. Então, ela não manda para a escola. Ela está sem frequentar a escola, está no ensino remoto por enquanto, mas quando voltar presencial, não vai voltar, não tem como voltar, porque ela não pode ficar sozinha numa escola estadual e o Estado não oferece, não tem o que fazer. Então, aí entra até questões assim de conversas com o conselho tutelar, porque são situações bem delicadas que precisam ser discutidas mesmo, né? Porque você não pode expor a criança dessa forma. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente protege ela. Sim, entendi. É realmente uma situação complicada. A gente está acompanhando aqui também, Jaqueline, né? Parece que finalmente a vacinação para crianças, né? Então vai começar, né? Não seria o caso de colocar essas crianças como grupo prioritários? Eu acho que elas, inclusive, já são, né? Essa questão do grupo prioritário, por exemplo, as pessoas com autismo com mais de 18 anos, elas puderam ser vacinadas junto com o grupo prioritário de pessoas com deficiência. Então, elas já foram priorizadas nesse sentido, né? Por estarem sob a lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, eu acredito que, a partir do momento que liberarem a vacinação para essa faixa etária menor, essas crianças devem ser priorizadas. Mas a gente está falando de crianças a partir de 12 anos, né? Ainda temos aí 12 para baixo que não vai ser vacinado. Então, o problema ainda permanece para os menores. Sim, e existe muito preconceito ainda na nossa sociedade? Em relação à pessoa com autismo, eu acho que não é. Eu nunca lidei com uma situação assim de preconceito. Eu acho que o que existe é um despreparo, um desconhecimento de como lidar com essa pessoa, né? Eu vejo o seguinte. Como eu falei para você, eu acredito muito que a mídia ela acaba fazendo um desserviço para a pessoa com autismo, porque todo dia 2 de abril, que é Dia Mundial da Conscientização do Autismo, a gente vai ver nas emissoras de televisão várias reportagens falando daquele autista que se destacou, que foi para a faculdade, ou aquele que é um artista e que pinta quadros. E essas pessoas são a exceção da exceção da exceção. Ninguém fala daquela mãe que tem uma criança agressiva que quebra a casa inteira, né? Ou aquele adulto, né, que foi um dia uma criança, não recebeu intervenção, chegou na idade adulta sem adquirir habilidades básicas de autocuidado e hoje está acorrentado dentro de casa. Então, assim, a televisão ela não fala desses casos que precisam de intervenção do Estado, né, de intervenção realmente de políticas públicas. Então, isso que eu acho que acaba fazendo com que a sociedade desconheça o autismo, porque quando eles veem na televisão, eles veem aqueles casos leves e aqueles casos de sucesso, ao ponto de, por exemplo, uma pessoa já falou para mim: nossa, sua filha é autista, que legal. Eu pensei, legal para quem, né? Não tem nada de legal nisso. É um transtorno, é uma coisa que traz prejuízos para a vida da minha filha, para a vida da família. Então, eles acham legal, porque assiste The Good Doctor e acha que todo autista é um gênio, né? E não é essa a realidade. Então, eu acho que é isso que precisa mudar. E, infelizmente, agora falando um pouco do nosso cenário municipal, os nossos políticos não ajudam, né? A gente teve, no dia 2 de abril, aqui de 2021, eles iluminaram a ponte estaiada de azul, que azul é a cor da causa autista, né? Como uma homenagem. E agora, recentemente, saiu a lei Romeu Mion, que é uma lei que institui uma carteirinha, né, que a gente chama de CIPTEA, que é uma carteira nacional de identificação da pessoa com autismo. Por que essa carteira ela foi pedida, né, pelas famílias? Porque muitas vezes é difícil, por exemplo, quando você vê uma pessoa com síndrome de Down, você reconhece porque ela tem características físicas. Você olha para ela e você consegue ver essas características. Quando você
tem uma pessoa cadeirante, você consegue olhar para ela e saber que ela é uma pessoa com deficiência. Agora, quando você olha para uma pessoa com autismo, você não consegue ver características físicas. E, às vezes, para que as famílias consigam utilizar alguns serviços, prioridade, né, atendimento prioritário em alguns serviços, estava sendo muito difícil, porque como é que eu vou provar que meu filho é autista? Por exemplo, na fila do supermercado, isso já aconteceu muitas vezes comigo. De eu ir ao supermercado com minha filha, eu tenho direito de utilizar a fila de atendimento preferencial. E eu estou na fila e a pessoa fala, moça, aqui é preferencial. E eu falo, eu sei, por isso que eu estou aqui, né? Porque a pessoa não é capaz de olhar para minha filha e ver, nossa, essa menina tem autismo. Então, para isso existe essa carteirinha. E São José dos Campos está emitindo essa carteirinha para os autistas de São José. Inclusive, lançaram uma campanha de conscientização. Eles estão distribuindo adesivo da fitinha do autismo para as famílias e tudo mais. E isso enche os olhos, né? Porque é tudo bonitinho. A ponte azul, a carteirinha, o adesivinho. Só que quando você vai na base do que essa pessoa precisa, o município não oferece. Então, a gente tem aqui em São José o CAPS infantil, que tem 2 terapeutas ocupacionais, uma fonoaudióloga, para atender São José dos Campos inteiro, que tem 700 mil habitantes. Ou seja, não tem condição de atender a reabilitação que essas pessoas precisam, né? Mas ficam colocando lá a luzinha azul na ponte como se fosse muito importante para esse governo, sabe? As pessoas com autismo, e na verdade não tem atendimento, né? A inclusão escolar é precária, o atendimento em saúde é precário, não há reabilitação. A gente tinha um ambulatório odontológico que atendia pessoas com deficiência, porque uma pessoa com autismo que precisa fazer um tratamento dentário precisa de sedação. Esse ambulatório foi fechado, então não tem mais agora atendimento odontológico. Então, isso foi uma coisa que eu já disse para um vereador. Eu falei, não, quando você acende aquela luz azul na ponte estaiada, para mim você está tripudiando em cima da dor das famílias, porque nós não precisamos de luz azul na ponte, nós precisamos de atendimento, de terapia, de escola, de professores, né, especializados. É disso que as famílias precisam, para que as crianças tenham qualidade de vida, para que elas aprendam, né, as suas habilidades na infância e se tornem adultos com autonomia, né? É isso que nós precisamos e, infelizmente, nós ainda não temos. Nós só temos muito marketing aqui em São José. Entendi. E como que está sendo lidar a pandemia aí com a sua filha? Eu acho que ela está bem, graças a Deus, na medida do possível, ela compreendeu que a gente está vivendo uma nova realidade, mas eu acredito que não só para ela, com o autismo, mas para todas as crianças, vai ser uma perda irreparável esses 2 anos dentro de casa, porque para criança, de um modo geral, nessa faixa de idade, né, minha filha está com 9, então, vamos dizer assim, né, ela está quase há 2 anos dentro de casa. É uma fase do desenvolvimento em que eles precisam estar com seus pares, né, com outras crianças. Isso faz parte do desenvolvimento saudável. Eles precisam de muita atividade física e as pessoas com autismo precisam de terapia, precisam de fonoaudiólogo, precisam de terapeuta ocupacional, de psicólogo, precisam de escola, né, de atendimento pedagógico intensivo, porque essas crianças, para adquirir as habilidades que as típicas, né, têm nessa faixa etária, elas precisam de muito mais repetições. Então, assim, foi uma perda muito grande de desenvolvimento para todas as crianças nesse período, e agora nós vamos correr atrás do prejuízo, né? Agora que a gente está conseguindo, a minha filha já voltou às aulas, né? Como ela utiliza bem a máscara, ela está frequentando todos os dias, período inteiro. Eu, como mãe pedagoga, dei todo o aporte pedagógico para ela durante a pandemia em casa, mas esse contato com os colegas é uma coisa assim que faz muita diferença para o desenvolvimento deles, cognitivo e emocional, e que fez muita falta, né? Agora a gente vai correr atrás do prejuízo. Sim, e como está sendo lidar com a criança autista no ensino remoto, né? Aonde a criança fica, né,
digamos assim, isolada de qualquer apoio oferecido da escola, porque ela está em casa. Como que lidar com essa situação? Nossa, foi realmente muito difícil para a grande maioria das famílias, né? Porque a criança, poucas crianças conseguem ter o que a gente chama de atenção compartilhada, né? Para prestar atenção numa tela de computador, numa atividade que para ela não é motivadora, né? Se ela está assistindo um desenho animado ali, que é um personagem que ela gosta, ok, ela vai prestar atenção. Agora, numa tarefa de matemática, muito difícil você conseguir fazer uma criança com autismo sentar na frente de um computador para realizar uma atividade. Então, pouquíssimas crianças conseguiram, né, se adaptar a essa estratégia de ensino remoto. Então, o que as escolas fizeram? Elas preparavam o conteúdo em papel e a mãe ia na escola toda semana retirar aquele envelopinho com as tarefas em papel impresso, adaptadas para criança. Eu fiz isso a pandemia inteira, porque minha filha é uma das crianças que não se adaptou com o ensino remoto, com aulas online, nem com Google Forms, nada disso funciona para Valentina. Então, a gente continuou no modo analógico aí, utilizando o papel. Então, tinha que ir na escola toda semana, retirar a atividade para poder fazer a tarefa em casa. Só que essa é apenas a primeira parte do desafio, né? Porque a maioria das mães não tem um preparo pedagógico para fazer a aplicação dessa tarefa na prática, para ajudar o seu próprio filho a realizar essa tarefa. Então, foi muito desafiador para essas famílias, né? Porque professor é professor, mãe é mãe. Professor tem estratégia, né? A mãe já não tem toda aquela estratégia, então foi muito desafiador. A gente tem realidades diferentes para as escolas, né? Algumas professoras, algumas escolas conseguiram avançar mais, e eu acho que muito através da comunicação entre mãe e professora ali, para que houvesse uma troca, né? E agora, para fechar, Jaqueline, quais grupos que existem aqui em São José que trata desse tema e você faz parte de algum deles? São José dos Campos tem um grupo que não é um grupo formal, nós não temos nenhuma associação, né? Não temos nada nesse sentido, nenhuma ONG que nos represente a todos, mas temos um grupo que abriga a maior parte das famílias, um grupo informal, né, que funciona tanto no Facebook quanto no WhatsApp, que é o SOS Autismo, São José dos Campos, e por lá nós nos reunimos para fazer algumas ações, né, quando podemos, né, antes da pandemia, no caso, durante a pandemia não fizemos quase nenhuma ação presencial, mas a gente procura sempre mobilizar os pais para participar do CGU, né, que é o Conselho Gestor de Unidade lá do CAPS Infantil, para a gente estar em contato sempre com a gestão da área da Secretaria da Saúde, né, brigando aí por melhores atendimentos. Nós já conquistamos muitas coisas, porque não tínhamos psiquiatra no CAPS, hoje nós temos 2 psiquiatras infantis lá especializados. Nós só tínhamos um terapeuta ocupacional, agora temos 2, e temos uma fono, e temos psicólogos, não tinha também. Então, assim, a gente vai lutando e vai brigando para que outras gerações venham colher, né? Porque os nossos filhos mesmo já estão grandes. E o que a gente luta e o que a gente planta é para que as gerações futuras possam colher coisas melhores, né? Uma São José dos Campos mais inclusiva. Outra coisa que a gente sempre tenta mobilizar os pais é para participar do COMUS, que é o Conselho Municipal de Saúde. Antes da pandemia, eu estava sempre que podia, eu estava lá presente, já fui inclusive conselheira lá, eleita, representando essa área da saúde mental, porque quando a gente fala de saúde, as pessoas esquecem, né, que a saúde mental faz parte da saúde. Então, a gente precisa se fazer presente para ser lembrado. Então, acho que é isso, Jaqueline. Estamos aqui encerrando mais uma entrevista do canal Mesa de Debates.
Eu quero primeiramente agradecer por você ter aceitado o convite, gostei bastante do papo, né? Fico feliz por ter feito essa entrevista, porque traz bastante conhecimento, traz também, né, informações de importância e de utilidade pública, que esse é o papel que o canal pretende ter. Então, eu quero agradecer e passo aí o bastão para você fazer as considerações finais. Eu quero agradecer também, Guilherme, pela oportunidade de estar aqui nesse espaço tão democrático, né, para falar a respeito do autismo, do que é, da nossa realidade aqui em São José dos Campos. Quero aproveitar para fazer um convite a todos para conhecerem o meu trabalho no meu canal, também no YouTube, que se chama Juntando as Peças do Autismo. O canal ele tem o único objetivo de levar informação de qualidade, descomplicada a respeito do autismo para qualquer pessoa interessada, pais, professores, terapeutas ou sociedade em geral, tá bom? E estou à disposição aí para qualquer bate-papo futuro. Então, beleza, maravilha, Jaqueline, mais uma vez agradecendo a Jaqueline, agradecendo a você que assistiu esse vídeo. Peço que vai lá, se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta esse vídeo, curta outros vídeos que o canal produziu. Comentem, né, o que achou da entrevista. Também compartilhe nas redes sociais. Curta a nossa página no Facebook, Mesa de Debates, e siga a gente no Instagram. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Fiquem atentos à nossa programação e fui!